Shalom, shalom, amada família Bessorá, shalom, amigos queridos, dia maravilhoso no Senhor, 42º dia de oração. Fechamos a sexta semana de oração. Hoje vamos entregar aos pés da cruz de Cristo este momento tão maravilhoso, esta semana que oramos pela unidade do corpo de Cristo, pela comunhão, para recebermos sabedoria do alto, para tomarmos decisões corretas e vamos engrenar a partir de amanhã, já na 7ª semana de oração, a última, rumo a Pentecostes chegando, nós juntinho a Cristo, o Espírito Santo vivo, brilhante, sua luz acenando para a humanidade. Que delícia estarmos juntos todos estes dias. Que gostoso resgatarmos cada dia desta semana, que caminhando com Cristo, nós fortalecemos a unidade, nós fortalecemos a comunhão, passando desde o primeiro dia, quando Cristo, chama os seus discípulos, chama ali André, Pedro, João, Tiago, e nós trabalhamos então naquele momento sobre o caminhar junto. Nós trabalhamos naquele momento sobre os olhos de Cristo, nos esquadrinhando, nos revelando. No segundo dia, que nós falamos o quanto é importante num relacionamento não falarmos mal de ninguém, usarmos nossa boca apenas para abençoar e que assim a gente seja com todas as pessoas, que a nossa boca seja boca abençoadora, que a gente não faça lachon hará, que a gente não fale mal uns dos outros, que a gente não fale mal das pessoas, que a gente tenha o hábito na nossa vida de falar bem, que a gente tenha o hábito na nossa vida de abençoar. Terceiro dia, nós chegamos no momento de compartilhar, e aí nós trouxemos os 5 pães e 2 peixinhos, e como quando colocamos a bondade nas mãos do Senhor, a alegria nas mãos do Senhor, e aquilo que temos de bom nas mãos do Senhor é multiplicado de tal forma que abençoa todos que estão conosco. Falamos a respeito da grande ceia do Senhor naquele gramado, e como aquilo moveu os céus, moveu a terra. Falamos sobre o nosso alimento diário, erguemos o nosso alimento diariamente diante do Senhor, agradecemos pelo pão de cada dia, agradecemos pelo que o Senhor tem abençoado na nossa mesa, agradecemos pela bondade diária do Senhor e podermos compartilhar a bondade diária. Falamos também a respeito de fortalecermos os nossos vínculos e falamos de quando Pedro se encontrou nos olhos de Cristo. Quando Cristo olha para Pedro naquele momento, logo após Pedro tê-lo negado por 3 vezes, Pedro se encontra no olhar de Cristo. Nós nos encontramos no olhar de Cristo, nós nos podemos, reconhecer em Pedro a nós mesmos. Quando nós olhamos Pedro e vemos as atitudes de Pedro, podemos reconhecer a cada um de nós, até onde muitas vezes nós temos ações, limitações, onde nós nos deparamos com situações onde nós não temos o que fazer e como podem ser nossas reações, mas somos encontrados no olhar de Cristo, somos revelados pelo olhar de Cristo. E quando somos encontrados e revelados no olhar de Cristo, a essência dele se manifesta em nós. Nós somos transformados pelo nosso Senhor. E no dia 40, enquanto nós falávamos a respeito da ascensão de Cristo aos céus, e nós estivemos vendo aquele céu maravilhoso do dia 40 de oração, olhando para o céu, com os versículos em nossa cabeça de Atos 1, o Senhor falando que nós seríamos suas testemunhas, recebendo o poder do Espírito Santo. E a voz dos anjos ali ecoando
como em Atos 1, porque olham para o céu, este Senhor Jesus que viram subir, da mesma forma voltará. E aí nós sabemos que nós temos este período de tempo, enquanto estamos neste mover profético do Senhor, para olharmos para a humanidade, para resplandecermos a luz e a bondade do Senhor Jesus. Olhamos para o céu, eu falo, não tem como a gente não chorar, a hora que a gente olha para os céus e contempla a glória do nosso Senhor. E o versículo de Atos 1 vem na nossa mente. E aí a gente lembra que o Senhor também nos manda que a nossa mente, nosso coração esteja com os nossos irmãos, para que a gente cuide uns dos outros, para que a gente ore uns pelos outros, para que a gente interceda uns pelos outros. E aí então nós olhamos para o céu e também olhamos para a promessa do Senhor, que Ele diz, Ele voltará. E enquanto isso, Ele não nos deixou sozinhos, porque sobre nós está o Espírito... Engasguei. Perdão. Sobre nós está o Espírito Santo do Senhor. E o Espírito Santo do Senhor em nós, Ele nos unge para levarmos as boas novas, para sermos testemunhas de Cristo neste tempo maravilhoso do Senhor. E então, também nós falamos nesta semana a respeito de... Falamos da identidade, o testemunho, falamos a respeito do pertencimento e da celebração, citando as parábolas do Senhor Jesus, as parábolas, da ovelha perdida, da dracma perdida e a parábola dos 2 filhos, do filho que fica e do filho que vai embora, do filho que se perde do lado de fora e do filho que está perdido dentro de casa. E nós falamos a respeito de pertencimento ao Senhor, de celebração, de como a celebração nos céus, quando a ovelhinha perdida é encontrada, quando a dracma é encontrada, e aí nós falamos como é gostoso quando nós temos um senso de pertencimento tão grande no Senhor, de celebrarmos junto com Ele, por cada pessoa neste mundo que é trazida para a luz do Senhor, a luz do Senhor ilumina e ela é resgatada e o mal não alcança mais a vida dela, como celebramos, como é maravilhoso. E para fecharmos esta semana, então, neste período de oração, nós vamos falar a respeito da unidade da comunhão, de como a oração em todas estas questões, a oração, a unidade, a comunhão, a sabedoria que vem do alto para tomarmos decisões corretas, como a oração permeia o Senhor Jesus o tempo todo da sua estada, como o Senhor Jesus nos ensinou a orar. O Senhor Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso, o Senhor Jesus orou por nós. Quando os discípulos chegam até Cristo, eles pedem ao Senhor, nos ensina a orar. O Senhor, em muitas circunstâncias, a palavra nos diz, e ele se retirou, foi ao monte para orar, ficou sozinho para orar. No Getsemane, antes dele ser preso, ele retira um momento para a oração. Ele pede, para que os seus discípulos o acompanhem em oração. Então, nosso Senhor, Ele ora, Ele tem comunhão com o Pai o tempo todo por meio da oração. E uma oração tão especial nós vamos ler hoje, quando nós observamos Lucas 6, com revelação do Espírito Santo para o que nós vamos falar hoje e que o Espírito Santo revele muito mais sobre a vida de cada um de vocês, fale sobre tudo o que Ele quiser falar. Neste momento nós vamos falar sobre esse assunto, amém? Certo dia, pouco depois, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. E estes são os seus nomes: Simão, a quem ele chamou Pedro, André,
irmão de Pedro, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, apelidado de Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou o traidor. Queridos, aquela noite de oração, ela vai se consolidar numa manhã de importância tamanha, de dimensões geográficas, de tempo e espaço, porque são escolhidos ali 12 homens que vão representar-nos diante do Senhor naquele momento, em identidade, na forma de agir, nas características. Aqueles 12 homens separados, eles ilustram a cada um de nós nas suas atitudes, eles ilustram a cada um de nós nas suas frustrações, eles ilustram a cada um de nós na caminhada com Cristo, eles ilustram a cada um de nós sendo testemunhas do Senhor Jesus, aprendendo dele, sendo ungidos por ele, recebendo o sopro do Espírito Santo, recebendo a sua palavra de irem, levarem as boas novas, que é chegado o reino dos céus, o ser humano é reconciliado com o Senhor após a queda do Éden, que na cruz houve a salvação a toda a humanidade, estendida num ato de amor maravilhoso do Senhor Jesus. Para escolher aqueles 12 homens, Cristo passou aquela noite em oração e escolheu cada um deles. Cada um deles, não por suas características acadêmicas, não por suas características nestes aspectos, porém o Senhor os escolheu, porque eles vão demonstrando as características diversas da humanidade em si. Aqueles que são mais rápidos nas suas atitudes, aqueles que pensam um pouco mais, aqueles que falam mais, aqueles que são mais quietos, aqueles que estão mais pertinhos, aqueles que estão juntos, unidos, são leais, mas caminham sempre, com um pouquinho mais de discrição. Aqueles que falam tanto quanto Pedro, tomam algumas decisões precipitadas, aqueles que demonstram um lado mais amoroso, como João. Ali a gente vê as várias características o tempo todo, as características daqueles que precisam ver para crer, como Tomé. Nós vamos vendo as várias características. E estes homens são escolhidos depois de uma noite de oração. Gente, que a oração, ela permeie as nossas decisões, que a oração permeie o ambiente da nossa casa, que as orações, as intercessões, elas permeiem a nossa comunhão com as pessoas, que a gente tenha o gesto de orar e abençoar nossa família, de orar, pedir ao Senhor por quanto eles precisam das coisas, por quanto estão passando por questões que necessitam chegar diante do Senhor e de um auxílio, de uma provisão divina, que a gente ore por eles, agradecendo a Deus pela vida deles, que a gente ore por eles, estendendo uma cobertura de oração sobre a vida deles a cada dia, que a gente ore junto com eles, agradecendo o pão, agradecendo a vida, agradecendo por cada amanhecer, que a gente ore em todo o tempo, como nós vemos em Efésios capítulo 6, que a gente esteja revestido de forma espiritual em todo o tempo, e em todo o tempo que a gente ore uns pelos outros, nos guardando em oração, nos guardando para que o mal não chegue às vidas das pessoas, pedindo ao Senhor que a luz do Senhor as alcance e que as trevas saiam. Como o Senhor Jesus nos ensinou a orar, Senhor, livra-nos do mal, como Cristo orou por nós, para que nós fôssemos, que o mal não chegasse até a nossa vida, para que nós fôssemos guardados pelo Senhor, que da mesma forma a gente ore uns pelos outros, que a gente ore diante da nossa vida, que a gente ore ao acordar, que a gente ore agradecendo,
que a gente ore ao comer, que a gente ore ao trabalhar, que em tudo a gente seja grato ao Senhor. Que em tudo a gente exalte ao Senhor pela sua bondade, a gente louve a Deus pela sua grandeza. Que em tudo a gente adore ao Senhor, o nosso Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, pela sua glória, a sua majestade. Que a gente ore. A oração, ela fortalece os relacionamentos. Colocarmos diante da cruz de Cristo as necessidades das pessoas, mas também colocarmos diante do Senhor nossa gratidão pelas pessoas, as quais o Senhor colocou junto conosco. E eu agradeço ao Senhor pelas vidas que o Senhor colocou junto conosco. Agradeço ao Senhor pelas vidas as quais o Senhor me deu responsabilidade de orar por elas e colocar sobre elas uma cobertura de oração. Agradeço ao Senhor pelos meus amigos, pela minha família. Agradeço ao Senhor pelos vizinhos. Agradeço ao Senhor pelo trabalho, as pessoas que estão no trabalho, pessoas maravilhosas. Agradeço ao Senhor por cada irmão que o Senhor nos dá nesta vida, assim como agradeço ao Senhor pela família que nós temos. Agradeço ao Senhor pela família, mamãe, agradeço ao Senhor, irmão, cunhados, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas. Agradeço ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Agradeço ao Senhor pelas tuas obras, agradeço ao Senhor pela tua majestade. Agradeço ao Senhor e louvo, adoro ao Senhor pelo que o Senhor é. E apresento todas as pessoas diante do Senhor. Apresento diante do Senhor as pessoas da igreja, às quais o Senhor deu responsabilidade a nós, às quais prestaremos contas diante do Senhor. Coloco diante do Senhor esta família tão amada que é o Ministério Bessorai Cada Vida. Coloco diante do Senhor. Coloco diante do Senhor e agradeço, e oro e abençoo. E amados, a comunhão, a unidade do Senhor, que ela alcance e que a gente ore e que a beleza e a graça do Senhor nas ações, nas atitudes, que elas sejam refletidas no amor imenso que invade o nosso coração. Sabe, aquela noite o Senhor orou por aqueles homens que Ele escolheria. E ali então, aqueles homens, começa a ser trazida sobre a vida deles naquele percurso de caminhada com o Senhor, a realidade do mundo vindouro, a comunhão que eles teriam com Cristo, a partilha do prato, a partilha do pão, o compartilhar o ser de Cristo, compartilhar o caráter de Cristo, não é? Eles aprendem como vai ser importante eles orarem, e Cristo ensina isso para eles o tempo todo. Eles veem Cristo orando, eles têm em Cristo, né, esse testemunho de oração. Então eles sabem que Cristo está ensinando para eles que eles também deveriam se tornar pessoas de oração. Que a gente também faça isso na nossa vida, que a gente dê o bom exemplo de oração para as pessoas, não é? Para aqueles aos quais o Senhor nos colocou para ensinar, que a gente dê o bom exemplo, não é? Como Cristo dava o bom exemplo. Ele orou por eles, orou colocando-os em comunhão. Cristo ensinou que eles seriam sal e luz. E da mesma forma, queridos, cada um de nós foi inserido neste contexto. Cristo também nos disse para ser sal e luz. Sal da aliança eterna do Senhor, luz do Senhor por onde quer que a gente caminhe. O Senhor nos coloca para que a gente tenha a missão de ser testemunha do nosso Messias. E como nós já comentamos essa semana, talvez a gente não tenha testemunhado a vida de Cristo de forma ocular, como esses 12 homens testemunharam. Mas nós somos testemunhas de Cristo hoje, por meio do Espírito Santo,
que vive em nós e Cristo é vivo em nós. Que a gente saiba que as orações do Senhor daquele tempo, elas nos alcançaram também nos dias de hoje. Eu vejo o Senhor naquela noite orando para escolher 12 homens e uma representação de governo naquele tempo, naquele espaço geográfico, mas que transcenderiam o tempo e o espaço geográfico daquele momento, chegando até nós e chegando ao futuro. Que também a gente transcenda naquilo que a gente tem aprendido do Senhor, nas nossas orações, na nossa comunhão com Cristo. Que a gente transcenda esses dias que a gente tem caminhado junto ao nosso Senhor, sentado aos seus pés, aprendido dele, ouvido o seu coração, o seu respirar. Esse tempo que nós temos sido cobertos pelo seu rastro de amor, que a gente transcenda isto para quem está perto da gente, para quem está mais longe da gente, mas que a gente transcenda na nossa forma de ser, na nossa forma de viver e no nosso caráter. E eu vou, antes de orar, fazer um comentário. Às vezes algumas pessoas, falam, mas, e o Judas, E Judas? Cristo orou por Judas e ainda assim Judas o traiu. Queridos, é sempre o nosso arbítrio. É nosso arbítrio. Nós podemos fazer as escolhas entre fazer o bem ou fazer o mal, plantar boas sementes, plantar sementes ruins. Nós temos arbítrio, nós temos escolha. Eu vejo que Cristo, quando essas 12 pessoas elas são escolhidas, e dentro desta variedade de comportamentos e de personalidades, nós podemos ter toda a humanidade representada. Judas tinha características boas. Infelizmente, sobressaiu nele as suas características más. E ele aderiu aí às más escolhas. Mas eu vejo na oração de Cristo um olhar para aquele homem como uma oportunidade na vida. Cristo deu a Judas Iscariotes a oportunidade de caminhar junto com ele por aqueles anos, testemunhar do seu caráter, testemunhar da sua essência, para que Judas fosse transformado, para que Judas fosse restaurado. Que a gente sempre se lembre disso. Que a gente não pense ser a última bolachinha do pacote ou a cerejinha do bolo. Muitas vezes, alguns lugares que nós somos colocados, não é porque nós somos a última bolachinha do pacote ou a cerejinha do bolo. É porque o Senhor nos dá a oportunidade para sermos transformados e restaurados. Como Judas teve a oportunidade de ser transformado e de ser restaurado. Uma grande pena que a escolha de Judas, ele permitiu que a inclinação má do seu coração viesse a dominar e as suas atitudes então prevaleceram para o lado sombrio, prevaleceram para o lado das trevas, mas a escolha foi dele. A oportunidade Cristo deu para ele. A oportunidade Cristo nos dá hoje. A oportunidade Cristo tem dado a cada um de nós. Que a oração permeie todos os nossos dias e que a gente transcenda. A hora que nós estivermos orando, que a glória do Senhor ela transcenda e ela alcance as vidas, que ela transcenda e que ela leve a bondade, a alegria do Senhor. Vamos orar, entregar este dia em oração diante do Senhor. Grande e maravilhoso é Ele. Obrigada, Senhor. Papai amado, nesta semana estamos orando para aprendermos com Cristo a comunhão, a unidade, a união, sendo fortalecidos, Pai, para tomarmos decisões corretas,
Papai, nós sabemos que a salvação está disponível para todos que clamam. O Senhor tem dado a oportunidade a todos, Senhor. Obrigada, Papai amado. Nós apresentamos diante do Senhor a nossa vida, a nossa família, ministério, trabalho, cidade, nação. Papai, nós temos clamado ao Senhor pela Tua misericórdia, pedido perdão do Senhor sobre nós, sobre nossas falhas. O Senhor nos diz na Tua palavra, Senhor, que nós Te encontraremos quando Te buscarmos de todo o nosso coração. E é assim, Senhor, que nós temos Te buscado neste tempo. Nós pedimos, Senhor, a Tua presença em nossas vidas, nos nossos lares, ministério, na nossa cidade, Senhor. Nós recebemos sobre nós a comunhão, a unidade que provém do Teu amor, Pai. Nele nós somos filhos, nele nós temos o nosso espírito e a nossa alma refinados, nele descansamos e temos confiança, nele liberamos o perdão e recebemos o perdão, nele temos as feridas curadas e saradas. Papai amado, no poderoso nome de Cristo, nos colocamos diante do Seu trono de graça e de misericórdia e a nossa vida está entregue ao Senhor, em quem nós confiamos. Sabemos, Senhor, que enquanto fomos obedientes à Tua palavra, estivermos no temor do Senhor, nós não seremos envergonhados. O Senhor nos mostra o caminho certo, por onde devemos caminhar, Senhor amado. E os nossos pés, Senhor, eles não se perderão. O Senhor mesmo é para nós escudo e proteção. Agradecemos pelo Teu amor e cuidado sobre nossas vidas por meio de Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós. Cremos que Ele ressuscitou ao terceiro dia, venceu as trevas e nos trouxe para a Sua luz. Cristo é o nosso Senhor, Salvador e Redentor. E cremos que hoje a salvação chegou à nossa família. Papai amado, oramos nesta semana para que a unidade, a comunhão, como corpo de Cristo, Senhor amado, sejamos revestidos do Teu poder, Senhor amado. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. A união é preciosa como o óleo da unção derramado sobre a cabeça de Arão, que descia pela sua barba até a bainha das suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre o monte de Sião, e ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. O Senhor opera na unidade, na união, na comunhão dos irmãos, Senhor. Senhor, quando em comunhão e união no mesmo coração, as nossas orações sobem agradavelmente até o trono da graça do Senhor e são ouvidas. A comunhão nos fortalece, a comunhão nos traz alegria, a comunhão é transformadora em nossas vidas. Senhor amado, nos dá discernimento para identificarmos e não permitirmos que as atmosferas obscuras e cheias de contenda das trevas nos façam perder a comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. É agradável ao Senhor que estejamos como um só corpo, unido e caminhando uns junto aos outros. Assumimos, Senhor, o compromisso de vigiarmos as palavras das nossas bocas, não falarmos mal uns dos outros, não gerarmos contendas em nossa casa, nos lugares onde nos relacionamos, trabalhamos e no corpo de Cristo. A nossa boca é fonte de bênção e vida, e com ela semeamos a boa semente das Tuas boas novas. Assim como as nossas palavras serão fonte de águas curadoras, doces e abundantes, revigoradas pelo Espírito Santo, as nossas bocas não emitirão juízo nem acusação, Senhor amado, nem difamarão as pessoas. Lembraremos que nós prestaremos conta sobre as nossas palavras, então falaremos, Senhor, aquilo que edifica. Recebemos sobre nossas vidas a oração que Cristo fez por nós. Ele orou para que sejamos unidos e estejamos em comunhão uns com os outros e também em comunhão com o Senhor. Cristo está em nós,
somos cheios do Espírito Santo, nele experimentamos a unidade perfeita e nossa comunhão e unidade é um testemunho para que o mundo saiba que o Senhor enviou Cristo por amor de nós, para nos trazer a salvação, a ressurreição e a vida. Papai amado, o Senhor nos deu para Cristo, somos seus, estamos com Cristo, onde Ele estiver e onde nós formos, seremos representantes do reino dos céus na terra. Nós veremos a glória do Senhor e estaremos fortalecidos para tomarmos decisões corretas e anunciarmos que a salvação está disponível para todos que clamam. Papai amado, pela ação do Espírito Santo em nós, pedimos que nos ajude, Senhor, para que estejamos em comunhão em nossos lares, em nosso trabalho, no corpo de Cristo, Senhor. Que o discernimento do Espírito Santo nos permita combater, Senhor amado, todo espírito maligno que traz confusão, contenda, dissensão, divisão, discussão, Senhor. Que eles saiam em nome de Jesus, que seja chegada a sua shalom e que saibamos, Senhor, que somos um só corpo, Senhor, onde Cristo é o cabeça. Papai amado, que a humildade e a mansidão de Cristo estejam em nós como atributo do Espírito Santo, que possamos ajudar uns aos outros, assim como instruir com sabedoria e sermos propagadores da sua shalom. Senhor, que tenhamos alegria e disposição para mantermos a unidade e a comunhão, Senhor. Que assim as astúcias do mal sejam destruídas, que os laços se quebrem, se rompam, Senhor amado, e que as pessoas sejam libertas, Pai, na paz, na comunhão e na unidade, Senhor. Que sejam desfeitas as ciladas do mal. Senhor, nós escolhemos nos comportar da forma digna, Senhor, das boas novas de Cristo, em unidade e comunhão, no mesmo coração, no mesmo propósito, no mesmo amor, em concordância, Papai amado, combatendo lado a lado, como corpo unificado, com fé, perseverança, sendo misericordiosos, humildes, intercedendo e cobrindo de oração uns aos outros. Papai amado, somos fortalecidos no Senhor. A sua graça nos basta. O poder do Senhor tem operado em nossas fraquezas. Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigado por esta semana de oração. Obrigada, Senhor amado, que a gente saiba tomar decisões corretas na nossa vida, que a gente tenha unidade e comunhão, Senhor, que a gente tenha aprendido com o Senhor durante toda esta semana, Pai, a cada dia. Obrigada, Papai querido. Obrigada por este tempo. Nós entregamos ao Senhor, Pai, nos preparando também para entrarmos na última semana de oração desta caminhada. Mas, Senhor, como tem sido maravilhoso estarmos junto ao Senhor. Como tem sido maravilhoso, precioso este tempo. Como tem sido precioso este tempo. Louvado e engrandecido ao Senhor. Obrigada, Papai amado, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, nós oramos colocando os salminhos, né? 133, Mateus 12, João 17, 2 Coríntios 12. É uma bênção do Senhor que em todo tempo a gente chore, que em todo tempo a gente estabeleça a palavra do Senhor nos nossos lares, de onde nós estivermos, palavras de amor, palavras de paz, palavras de restauração, de reconciliação. E a gente também sempre comenta, tem um livrinho muito abençoado chamado Orando a Palavra, da senhora Valnice Milhomens. É uma bênção do Senhor, o livrinho Orando a Palavra. Sabe, queridos, que a gente tenha este tempo junto ao Senhor, este tempo de unidade, de comunhão do corpo de Cristo, que as bênçãos do Senhor se cheguem aos lares, se cheguem às famílias, que elas se estabeleçam para a honra e glória do Senhor, que as vidas sejam restauradas, que a comunhão seja restaurada, que a gente, assim como os discípulos do Senhor, cada um de nós tem suas características, cada um de nós tem o seu jeitinho de ser, mas Cristo
trabalhou e refinou a todos. E quando foram cheios do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, houve uma transformação maravilhosa do Senhor. E aqueles homens receberam o poder dos céus. Da mesma forma, nesta caminhada, daqui uma semana, estaremos entregando estes dias de oração e chegaremos a Pentecostes. Que a mesma forma o Espírito Santo, ele venha com poder sobre a vida de cada um. Que ele venha com poder transformador. Que ele venha com o poder do Senhor. Que nós sejamos as testemunhas do Senhor. Naquilo que fazemos, naquilo que vivemos, no nosso jeito de ser. Amados, shalom, shalom, que o Senhor abençoe e guarde a todos, maravilhoso tempo, precioso tempo de oração a todos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe e guarde a todos, em nome de Jesus.